Aproveitando esse cenário de queda de fundos imobiliários, eu vou trazer aqui para vocês 3 fundos imobiliários que é para você se aposentar, ou seja, comprar e nunca vender. Dormir tranquilo com esses fundos imobiliários na sua carteira até você se aposentar. Então vem comigo. Antes de continuar, só um recadinho rápido para vocês. Nos dias 27 e 28 de junho, eu estarei ao vivo na imersão Aposentadoria com Dividendos, onde eu vou detalhar para vocês como você monta uma carteira de aposentadoria mensal para que você possa antecipar e muito a sua aposentadoria com ações, fundos imobiliários, como você vai aprender a analisar fundos imobiliários na prática e também ações, se for do seu interesse. A aula é gratuita, então já aproveita e se inscreve no link aqui embaixo e como bônus você vai receber planilhas gratuitas no grupo de WhatsApp que vai aparecer para vocês na inscrição. Já se inscreveu? Te espero lá. E olha só, quando a gente se depara aqui com o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, a gente vê que ele está andando de lado nesse ano praticamente. Peguei aqui um período de 6 meses. Pegando exatamente qual foi o desempenho desse índice no ano, menos 0,54%. É como se você tivesse colocado seu dinheiro numa aplicação e essa aplicação durante 6 meses, além de não ter rendido nada, perdeu 0,54%. E aqui já considero os dividendos, tá? Então é como se você realmente estivesse perdendo da inflação, do CDI. E isso incomoda os investidores, mas são nesses momentos que a gente aproveita para comprar barato. E é por isso que eu vou listar 3 fundos imobiliários aqui para vocês, muito seguros, são fundos imobiliários para a sua aposentadoria, seja para aquele que quer construir a aposentadoria ainda, seja aquele que já quer se aposentar imediatamente porque já tem patrimônio suficiente para isso. E o que é o patrimônio suficiente para isso? É um dinheiro que, se você comprar cotas de fundos imobiliários agora, nesse exato momento, você vai ter uma renda mensal que já custeia o seu custo de vida, a sua despesa mensal. É isso. Então vamos a essa lista. Eu vou pegar do fundo mais caro para o mais barato, mas todos aqui estão com desconto. E o primeiro fundo dessa lista é o HGLG11. É um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, quando eu falo tijolo, significa que é um fundo imobiliário que investe grande parte do patrimônio do fundo, do dinheiro dos cotistas, em imóveis físicos mesmo, não em dívidas do setor imobiliário, quando a gente está falando de fundos de papel, ok? E o HGLG, além de ser um fundo de tijolo, ele está concentrado em imóveis logísticos, galpões, centros de distribuição, que foi um setor que cresceu muito com o avanço do comércio eletrônico, que foi impulsionado pelo quê? Pela pandemia, que gerou essa necessidade de mais centros de distribuição, impulsionou o comércio eletrônico, o e-commerce. Por isso que é um setor muito interessante e esse fundo é muito seguro. E hoje a gente tem algo raro acontecendo em relação ao valuation desse fundo, ao preço dele. Olha esse indicador, preço dividido pelo valor patrimonial. O que é isso? É o valor da cota, que está em 157,27 nesse momento, dividido pelo patrimônio líquido. Está dando 0,98, ou seja, significa que o valor patrimonial é maior. O valor patrimonial da cota hoje é 158. E a cotação está em 157, ou seja, tem um desconto. O fundo está barato. Isso é muito raro com a HGLG. Porque tudo que é de muita qualidade na bolsa de valores, nos fundos imobiliários, nas ações, dificilmente você vai ter o quê? Um alto desconto, só em casos muito raros. E esses casos raros, para o investidor atento, aí apresentam uma oportunidade clara. E como que eu sei que esse indicador está barato? É porque se você olhar para o histórico do HGLG, você vai verificar o seguinte: raramente o HGLG negocia com um PVP abaixo de 1. Geralmente é 1.05, 1.10 eu vi acontecer, está em 0.98. Portanto, não estou fazendo recomendação aqui, mas estou te mostrando situações específicas em que o mercado pode apresentar uma oportunidade. E quando a gente olha para fundos imobiliários, o que a gente quer ver principalmente? Qualidade da gestão. Claro que isso é muito difícil para quem está começando, mas um indicativo de qualidade da gestão são os dividendos crescendo ao longo do tempo. Porque dividendo que não cresce é renda que estagna e perde da inflação. É isso que você não quer. Além disso, fundo com taxas altas de administração, que não é o caso do HGLG, de 0,6% ao ano, até 1% ao ano é razoável, isso também ajuda você a não ter uma rentabilidade baixa. E quando a gente olha para o histórico do HGLG11, a gente vê que desde 2019 o dividendo por cota foi crescendo e passa por uma pequena volatilidade agora. Mas ainda assim, quando você compara 2021 para 2022,
teve um crescimento, 1,10 por cota. Então, os dividendos nesse momento estão estáveis. Até por isso que há esse pessimismo fazendo a cotação cair e ficar abaixo do valor patrimonial. Quando a gente vai aqui no relatório de gestão, que é isso que você tem que consultar como cotista, a gente vê hoje que a vacância do fundo está em 6,5%. Essa é uma vacância alta? Não, é baixa para galpões logísticos. Uma vacância abaixo de 10% é uma vacância muito boa. Então, isso demonstra que não há um grande risco aqui hoje no HGLG11. E no geral não vai ter. Aí hoje, o que nós temos de alavancagem? Sim, os fundos imobiliários podem se alavancar, que é você tomar dívida, ok? Então os fundos podem ter dívida. Hoje está em 12%. Só que essa alavancagem vai cair ao longo do tempo. Eles usam essa alavancagem no curto prazo para crescer, para expandir, para comprar mais imóveis e depois essa alavancagem vai sendo reduzida com o pagamento dos juros, que é a despesa financeira. E aqui está o gráfico de evolução da vacância que caiu ao longo do tempo. Olha só como caiu, chegando nesse patamar bem baixo. E aqui está o gráfico da alavancagem que eu falei para vocês, que nesse ano de 2024 atingiu um pico de 12%, mas já há uma previsão de chegar abaixo de 4% daqui a 10 anos. Isso é positivo, porque aí o que vai acontecer? Quando você consultar aqui o resultado do fundo, esse item aqui, despesas financeiras que consomem a receita do fundo, e veja que o consumo não é desconsiderável, é grande, você vai ter esse item aqui bem menor, sobrando mais dinheiro e mais dividendo para você, cotista, lá no futuro. Então sempre investindo com esse olhar de futuro e aproveitando o pessimismo do curto prazo para comprar. Sendo que não é um fundo que sofre de baixa liquidez, mais ou menos 7 milhões de reais por dia hoje, e, além de tudo, é um fundo com uma rentabilidade histórica muito boa. Tá vendo essa linha amarela? É a performance do HGLG, bem acima do IFIX que está aqui embaixo. Então entregou o retorno histórico muito bom, tem uma boa gestão, tem dividendos que no geral crescem, hoje uma baixa vacância, a alavancagem tende a reduzir e negociado abaixo do valor patrimonial da cota. Mas esse aqui não é o mais barato. Vamos para o segundo. E o segundo é o MAU11, que é um fundo de shopping center. Esse fundo aqui, ele é o fundo que detém a menor taxa de administração. Isso é positivo no seguinte sentido: a gente sabe que quando a gente está investindo em fundos, uma das coisas que prejudica o retorno esperado é justamente as altas taxas. Então você ter uma taxa mais modesta, isso faz com que você possa esperar como cotista retornos mais interessantes. Esse aqui é um fundo que já detém uma liquidez menor, mas para o pequeno investidor, acima de 2 milhões de reais, está tudo bem. É um fundo que negocia com desconto em relação ao valor patrimonial da cota, mas o que acontece no caso de fundo de shopping center é o fato de que a gente está tendo um varejo hoje enfraquecido por conta dos juros altos. Então isso prejudica ainda mais fundos de shopping. Ainda assim, dividendos cresceram ano após ano. Claro que um pouco por conta da alavancagem, mas essa alavancagem também tende a reduzir. Só atenção aqui para a redução dos dividendos em 2024. A gente vê que ele está caindo de 0,92 para 0,87. Então a gente já vê isso aqui acontecendo, refletindo-se na queda das cotas. Então fique atento a isso. Mas não é uma queda substancial no momento, é uma queda esperada, porque as despesas financeiras, os juros, consomem a receita e aí não sobra tanto dinheiro para dividendo, mas faz parte do ciclo ali que a gente tem em qualquer ativo de renda variável. De qualquer forma, o dividend yield quase 10%, um dividend yield muito bom. A gente tem 95% de ocupação, ou seja, apenas 5% de vacância no total, vacância baixa também. E é como eu disse para vocês, a despesa financeira está atrapalhando um pouco os dividendos, mas a alavancagem já está reduzindo com recentes amortizações que foram realizadas. Portanto, a situação tende a se normalizar. É um fundo que historicamente entregou um bom retorno. A gente vê que o MAU11 está aqui em cima e FIX e CDI aqui embaixo. Portanto, tivemos um bom retorno histórico aí com o MAU11. Isso demonstra um histórico legal da gestão. E é isso que a gente pode esperar para o futuro. Claro que a história não vai necessariamente se repetir, mas ela acaba rimando quando a gente tem uma boa gestão tocando o negócio. E o último fundo, o mais barato dessa lista, também do setor logístico. Hoje eu prefiro logístico. E aqui eu não vou colocar fundos de papel nessa lista, porque fundo de papel te traz mais risco e não necessariamente te traz um retorno que condiz com esse risco. Vou te mostrar o porquê. Mas antes, XPlog, XPLG11. Olha só o indicador preço sobre valor patrimonial desse fundo, 0,87, um desconto bem maior do que os outros. A liquidez desse fundo é boa, 4 milhões de reais para fundos imobiliários. Já é uma liquidez bacana, já não tem tanta diferença ali, spread entre preço de compra e preço de venda, mas ainda tem fundos imobiliários, tem uma menor liquidez. Claro, a gente ainda não tem os grandes players investindo em fundos imobiliários.
é mais da pessoa física, por isso que a gente tem isso aqui, mas tudo bem, é cabível de fazer compras aqui. Um dividend yield que está alto, bacana, uma taxa de administração que não ultrapassa 1%, então isso é bom também. Dividendos que vem crescendo, até numa crescente mais interessante que a do HGLG11, isso é legal. E aí quando a gente troca aqui para mensal, veja que o dividendo está crescendo até mesmo no ano de 2024, chegou a 78 centavos. Por isso, parece uma oportunidade aqui. A gente vê que a alavancagem também não está tão alta, ok? Quando você compara com despesas operacionais do fundo, então você não está sofrendo com uma alavancagem muito alta. A vacância desse fundo, apesar de ter aumentado em relação aqui aos primeiros meses de 2024, ainda é baixa, 3,4%. Abaixo da vacância do HGLG11, então a vacância baixa. Principais inquilinos que você tem aqui, Leroy Merlin, Via Varejo, 10%. Então, a Via Varejo é um risco aqui, que hoje é Casas Bahia. Então, por conta desse risco Via Varejo, que o pessoal acaba batendo, o varejo está sofrendo. Mas não significa que a empresa vai quebrar no curto prazo, até no médio. Então, ainda não dá para você dizer, vamos ter uma vacância disparando. Até porque, mesmo que a Via Varejo saísse, essa vacância poderia disparar para 6, 7%, o que ainda é razoável, ainda mais com esse desconto em relação ao valor patrimonial da cota. Aí você tem B2W, que aí você tem o risco Americanas aqui dentro, aí é um risco mais claro, mas é aquilo, você corre o risco visando o quê? Um retorno maior. E diante do desconto atual, é isso que justifica. Historicamente, a gente viu que o XP-Log vem entregando um dividendo crescente com consistência. A gente vê que a maioria dos contratos só irão vencer a partir de 2029, dando segurança. E outro ponto que é muito importante, há uma série de locatários, 52 locatários. Sendo que é claro que quando a gestão tem qualidade, mesmo que ela perca um locatário relevante, ela consegue fazer a troca. Então você tem uma redução da renda temporária, enquanto não há essa troca. Então não me preocupo tanto com isso. Se você ficar se preocupando demais com isso, você está querendo substituir o gestor. E quando eu vejo para essa situação aqui do XP-Log, eu não vejo tanta preocupação necessária aqui não. E aí a gente chega no Maxi Renda, que provavelmente você está dizendo, deveria ter o MXRF11 também nessa carteira de aposentadoria com fundos imobiliários. Só que não. Por quê? Porque o Maxi Renda não entrega um retorno condizente com o risco de fundo de papel. Fundo de papel é mais arriscado que fundo de tijolo. Portanto, você tem que ter o quê? Um prêmio de risco, ou seja, você tem que ter uma recompensa acima da renda fixa que justifique. E não é o que a gente viu com o Maxi Renda, que mesmo assim negocia bem caro, tá? Com um ágio em relação ao valor patrimonial da cota. Quando a gente vai aqui na série histórica, que o próprio Maxi Renda publica no relatório gerencial, a série histórica comparada com a NTNB, o que é NTNB? É o Tesouro IPCA+. Essa é a comparação que se faz com fundos imobiliários, ainda mais com fundos de papel. E o que acontece aqui no Maxi Renda? Olha só, essa linha cinza aqui em cima é a NTNB. Então a NTNB teve uma performance histórica desde 2017, maior que valor de mercado da cota mais rendimentos, IFIX, valor patrimonial, valor de mercado da cota, tudo fica para baixo e a NTNB ganhou de tudo. Então para que você vai comprar um fundo imobiliário que não consegue vencer historicamente a NTNB? Ainda mais agora que as taxas dos títulos públicos subiram. Então eu vejo como um fundo para você se aposentar. Teria que estar com um desconto muito interessante, teria que estar negociando bem abaixo do valor patrimonial da cota para você ter uma expectativa de retorno esperado acima da NTNB, o que eu não vejo o caso agora. Por isso que eu deixei de fora da lista. Lembrando que fundos imobiliários também precisam ser declarados no imposto de renda. Então, se você ainda não declarou, ou se você precisa calcular imposto a pagar, ou se você precisa retificar uma informação, tem o aplicativo da Grana, que vai resolver o seu problema em menos de 5 minutos, mesmo agora que já passou o prazo para a declaração do imposto de renda. É um aplicativo indicado pela B3, é muito seguro e vai resolver o seu problema rapidamente. E utilizando o cupom MIRAI, no link aqui embaixo, você vai ter 25% de desconto no plano Mais Grana, que é o plano mais completo, que vai resolver todo o seu problema de imposto de renda aqui da Bolsa de Valores. O link vai estar aqui na descrição. Mas e você? O que achou dessa lista? Colocaria algum outro fundo? Tem algum fundo que você prefere para sua aposentadoria? E não esquece de clicar no botão de gostei se esse vídeo te agregou de alguma forma e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Fui!